Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada hoje nas nossas previsões do dia 24 de fevereiro de 2021. Então, antes de a gente falar em si da previsão, vamos falar um pouco aí do que aconteceu das chuvas. Até agora ainda não saiu o mapa do acumulado do dia 23, mas a gente vê claramente aí nesse mapa da esquerda do dia 22 que tivemos aqui uma maior concentração de chuvas realmente na região mais central do país. Compreende aqui o estado de Goiás, parte de Minas Gerais e também parte do Tocantins. Então esse padrão típico aqui é um padrão típico ainda da formação das ACAS, apesar dela estar bem fraca agora. Mas a gente teve a manutenção aqui no dia 22 dessas chuvas ocorrendo nessa região mais central. O outro destaque também é que a Zicite ainda, continua aqui interagindo com parte da costa norte do Brasil e aqui parte também da costa norte do Nordeste brasileiro. E a gente vê claramente que toda essa região aqui, que vai desde a costa do Pará até aqui parte da costa norte, pegando um pouco aqui parte da costa oeste do Ceará e invadindo um pouco aqui também no sertão do Ceará. A gente teve um acumulado de chuvas expressivas no dia 22. Isso aqui devidamente precisa realmente com a Zicite aí bem condicionada e atuando bem sobre a região. Outro destaque é que a região centro-sul realmente está apresentando um tempo mais seco e a gente teve praticamente aí acumulados baixos de chuva na maior parte da região centro-sul do país nos últimos 3 dias. Então o que a gente nota claramente é que nós temos a desintensificação desse sistema aí de ZACA, dessa zona de convergência do Atlântico Sul, e o tempo seco aparentemente começa a retornar aqui mais para dentro do continente, pegando bem também o semiárido nordestino. A exceção ainda é a região aqui, parte da costa norte e leste do nordeste, que está apresentando tempo seco contínuo, e pelas próprias previsões, esse tempo seco ele deve continuar ao longo dos próximos 7 dias, ok? De destaque na previsão que nós vemos hoje, a partir de hoje a gente vê um avanço de um sistema frontal aqui pela região sul. Ele deve chegar aqui na região sudeste do país e também ajudar a organizar a convecção nessa toda essa faixa aqui, que vai da região norte, interagindo um pouco aqui com a Zicite e adentrando aqui, se aproximando cada vez mais da costa leste do país, mas pegando bem aqui, por exemplo, a região de São Paulo, sul de Minas Gerais, o estado de Goiás. Contudo, essa região aqui mais costeira, tanto na costa norte como na costa leste aqui do Nordeste, parte da região mais costeira do Sudeste, eles devem ainda ter uma interação com esse sistema de alta pressão aqui, que ele está bem caracterizado em médios níveis, Então a gente vê que ele está bem desenvolvido, então ele está chegando aí a atuar em médios níveis e provavelmente isso aqui ele vai servir como uma espécie aí de barreira física para o avanço desse sistema frontal, tanto que o modelo lá para o dia 3, o que é que ele coloca? A gente tem aqui um sistema frontal avançando, uma frente fria avançando sobre o país e acaba aqui não avançando muito, ficando mais concentrada um pouco aqui na região centro-sul e na região sudeste do país, devido realmente a essa barreira aqui física, que é esse sistema de alta pressão impedindo o avanço desse sistema frontal. Então a gente está observando isso. Então, ao que parece, pelo menos nessa primeira quinzena do mês aí de março, a gente pode ter uma leve virada. Antes a gente ia ver que ia ter uma chuva, e essa chuva ela ia adentrar e chegar, por exemplo, aqui no oeste da Bahia, mas agora o que nós vemos claramente é a interação com esse sistema de alta pressão e essa chuva ficando condicionada mais na região centro-norte do país, pegando bem aqui, praticamente todos os estados da região norte. Aqui
parte do centro-oeste e também aqui parte da região sudeste do país. Então vemos claramente esse tipo de configuração e o impedimento do avanço desse sistema aí frontal, chegando, por exemplo, a interagir na região nordeste no início do mês de março. Mas observar, né, as próximas previsões, mas como já está no horizonte de 7 dias, a chance de ocorrência desse fenômeno já é bem elevada. Observando agora o que o modelo GFS mostra, nós vemos claramente aqui toda a interação desse sistema de alta pressão. Então, o que a gente vê que agora, né, ele está interagindo aqui, está pegando bem aqui em parte da costa sudeste do país, parte do norte, mas lá para frente, lá para o dia 4, 5, ele já começa a perder intensidade. A gente vê aqui o avanço de alguns sistemas de baixa pressão. E para o dia 8 ele já está mais próximo à África e acaba liberando mais a atmosfera aqui sobre a região central do país. E quando nós olhamos a altura geopotencial, nós vemos claramente que não tem nenhum sistema de bloqueio atmosférico, pelo menos nas previsões, que deva atuar aí nos próximos 15 dias aqui na região central do país. Então, o que provavelmente vai acontecer é aquela gangorra barométrica que eu fui falando para vocês nos últimos vídeos. Então, o sistema de alta pressão do que está sobre o Atlântico Sul, nesse primeiro momento aí, nesse início de março, ele ganha um pouco mais de força. As chuvas voltam a se concentrar mais na região centro-sul, pegando ali Mato Grosso do Sul, São Paulo, os estados da região sul. E depois, lá para metade do mês de março, o que nós vemos claramente aí, pelo menos na previsão de hoje, que vai existir um enfraquecimento desse sistema de alta pressão e as frentes elas vão conseguir adentrar, por exemplo, e chegar aí a atingir a região nordeste, principalmente ali a região do oeste da Bahia. Então, o que fica claro que provavelmente a gente vai ter algo bem parecido com o que aconteceu em fevereiro, né? No início, a gente teve um tempo mais seco e uma concentração de chuvas mais na região centro-sul do país, e depois houve o contrário, né? Secou na região centro-sul e as frentes começaram a avançar sobre a região nordeste e sudeste do país, ok? Então, o que mostra basicamente aqui o modelo GFS. A gente vê a interação aqui, formação das ACAS, o sistema de alta pressão atuando aqui na costa. A frente ela não consegue avançar muito. Depois esse sistema enfraquece, entra uma nova frente. Essa chuva ela vai tendendo aí a avançar mais um pouco. E lá para o dia 12, mais ou menos, dia 11, aparentemente, a gente começa a ter o rompimento dessa barreira de alta pressão. Então, vamos ver, né, se esse sinal vai continuar nas próximas previsões, mas pelo menos a tendência de hoje que o modelo GFS mostra é que isso ocorra. Isso bem interessante, que nós podemos ter aí realmente algo bem parecido com o que aconteceu em fevereiro. Primeira quinzena, bem mais seco aí na região sudeste, por exemplo, e na região nordeste, e mais chuvoso na região centro-sul. Depois inverteu. Começou a ficar seco na região centro-sul e a gente teve uma chuva aí adentrando a região sudeste e nordeste do país, ok? A Zecita está posicionada aqui bem próximo à linha do Equador e ela acaba interagindo bem com a região norte, né, com essas chuvas da região norte e também aqui parte do nordeste, principalmente Maranhão, Piauí e parte aqui da costa oeste do Ceará. Aos poucos, pode ser que no final de março ela interaja melhor aqui também e acabe organizando chuva e convecção na região do semiárido nordestino. E quando nós olhamos a questão de temperatura, não devemos ter temperaturas nem tão elevadas e também temperaturas não tão baixas. Então, na média, para os próximos 15 dias, as temperaturas devem ficar realmente próximas à normal climatológica esperada para essa época do ano. Ok? E isso é bom porque você não deve ter tanta interferência na projeção de carga no país. Então, se aumentasse muito a temperatura, você teria o aumento do consumo de energia elétrica. Se diminuísse muito a temperatura, você teria a diminuição desse consumo. Então, você acabaria interferindo aí na questão da projeção da carga para o sistema. Olhando bem agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê que a região centro-sul deve apresentar um declínio para os próximos 3 dias.
Região Nordeste, a boa parte ela está mantendo ainda na perspectiva que a gente tem para hoje, mantendo até o dia 27. Ainda aqui, parte da costa norte do Nordeste, maior parte aqui da costa leste do Nordeste apresentando um tempo bem seco e definido. E a gente vê aqui claramente que o armazenamento de água no solo se mantém bem baixo. E o restante do país aí mantendo essa projeção de armazenamento de água no solo elevado. Um outro destaque é que você já tem, né, um aumento bem gradativo e muito bom das vazões da bacia do Rio Xingu e também aqui na bacia do Rio Tocantins, Araguaia. Então, notas. A gente vê que a região do quadrado dos reservatórios, as bacias Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande estão apresentando chuva significativa e ainda deve continuar apresentando aí por mais 1, 2, 3 dias. Bacia aqui do Rio Xingu, Belo Monte e Tocantins, eles estão aqui apresentando chuvas significativas e vão apresentar nos próximos dias. O armazenamento de água no solo está alto. Isso implica dizer que a maior parte dessa chuva ela vai ser transformada em escoamento superficial nessas bacias. Daí o que é que ocorre? Você vai ter uma interação maior, né, uma geração maior aí de vazões maiores, afluências maiores e consequente um aumento significativo das zenas. Região Sul apresentando ainda diminuições das vazões nos próximos dias, principalmente aqui na incremental de Itaipu, Paranapanema e as bacias de Iguaçu, Uruguai, devido realmente a esse tempo mais seco que retornou sobre a região. E o destaque ainda fica para a bacia do Rio Madeira, que apresentou chuvas expressivas nos últimos dias e deve continuar ainda a apresentar um aumento fraco gradativo. Também está passando ali por um período de cheias na região do Acre, né? O Rio Acre está aumentando bem e ainda a gente tem uma chuva boa ali acontecendo no Peru, no norte da Bolívia, no centro-norte da Bolívia, na região do Acre. E assim a gente vê gradativamente que nós teremos aí uma manutenção desses níveis de vazões mais altas, ok? Olhando agora o que os modelos do ONS estão prevendo, né, o modelo que o ONS trabalha na verdade, tem o modelo europeu, o CMWF, o ETA 40, que é o modelo que é rodado aqui no CPTEC no Brasil, e o GEFS, que é o modelo americano. Nós vemos claramente um padrão bem entre esses três modelos. Essa chuva aqui mais localizada entre São Paulo, Paraná, eles estão diferindo um pouco na intensidade, né? O SMWF está colocando uma intensidade maior, já o ETA e o GEFS estão colocando uma intensidade menor, principalmente aqui o ETA 40. Aos poucos a gente vê também a interação um pouco aqui do sistema de alta pressão nos três modelos, mostrando claramente que a gente deve ter o retorno do tempo seco aqui entre Minas Gerais e a Bahia. Claro que em alguns momentos a gente deve ter sim alguma chuva, né, interagindo aqui, chegando na costa leste e na costa norte do Nordeste, principalmente aqui entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, mas também nada tão significativo a ponto de mudar muito a perspectiva que a gente teve aí desse tempo mais seco nos últimos dias. Região Centro-Sul volta a ter uma chuva aqui condicionada, né, aos estados de São Paulo, norte do Paraná e aqui boa parte do Mato Grosso do Sul, mas as bacias da região sul, que basicamente é o sul do Paraná e o estado de Santa Catarina, e também aqui a região mais central do Rio Grande do Sul, a gente tem um tempo seco ainda prevalecendo bem. E outro destaque é que aqui na região norte do país a gente continua tendo essa chuva ocorrendo nos próximos 10 dias, e o que nós vemos claramente que aqui na bacia do Rio Xingu e na bacia do Tocantins, a gente vê claramente aqui uma manutenção dessas chuvas, e o que provavelmente vai ajudar para elevar bem as vazões e, consequentemente, né, a levar as vazões, por exemplo, na bacia do Rio Madeira, aqui também na região da Bolívia, né, centro-norte da Bolívia, chovendo bem, a gente vai ter essa elevação. Continua aqui as chuvas nos próximos 10 dias na região do Acre, que também vai levar as vazões no Rio do Acre, até porque o solo está muito úmido e a maior parte dessa água deve sim aí gerar escoamento superficial e chegar mais rápido ao rio, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.